Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe grandiosamente a minha e a tua vida. Somos merecedores por obras, porque fazemos algo bom? Não. Mas somos mais do que merecedores pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a cruz do Calvário. Fazer uma leitura aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 1. A incredulidade em Nazaré. Infelizmente até hoje existe incredulidade lá e cá. Vamos entender. E partindo dali, de Cafarnaum, chegou à sua terra, Nazaré, e seus discípulos o seguiram. E chegando o dia de sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde vem este homem estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é que os judeus, os fariseus, os saduceus não estavam reconhecendo que Jesus estava pregando a verdade, mas eles não queriam aceitar, e vocês vão entender pela minha palavra e pela explicação do autor. Eles não queriam aceitar porque filho de um carpinteiro sem beleza, sem formosura, não andava com vestes requintadas como eles. E hoje, nos dias de hoje, acontece a mesma coisa. Aquele que prega o verdadeiro evangelho, se não tiver um carrão, se não tiver roupa, sapatos bonitos, brilhosos, se não tiver ali ouro no seu corpo, não é nem bem visto. Acreditam que esses que estão ostentando essas coisas, e muitas das vezes endividados porque compram até mesmo coisas falsificadas para se parecerem bem, são exaltados. Mas o simples, o de coração humilde, como Jesus Cristo, não se comparando totalmente a ele, porque ninguém é totalmente igual a ele, esses não são bem vistos. E a interpretação do autor é: eles não punham em dúvida a sabedoria nem as obras, mas sim seu direito de fazer tais coisas. Segundo eles, ele não era digno. Muitas das vezes somos interpretados assim, os verdadeiros pregadores do evangelho. Não é este o carpinteiro? Crisóstomo disse que ele fazia arados e jugos para bois. Na mente dos seus críticos, isso o desqualificava como um grande mestre. Filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? É uma pergunta aqui. Não. Estão também aqui conosco suas irmãs? Eles estavam dizendo não. Isto refuta a afirmação da Igreja Católica de que Jesus não tinha irmãos ou irmãs, e escandalizavam-se nele. Ele não tinha aprovação deles, mas Jesus lhes dizia sua resposta à incredulidade deles. É aqui que Jesus dizia: não há profeta sem honra. Demonstra deferência e reverência, senão em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa. Aqui o autor diz que ele não crê que Maria participasse desta incredulidade, mas isso definitivamente incluía os outros membros da família. Como José já provavelmente tinha falecido, também não era crido que José não o cria e não o reverenciava como filho de Deus e conhecedor das Sagradas Escrituras, que era dele próprio. E ele não podia fazer nenhum outro milagre ali. Quantas das vezes, pelo menos eu tive essa experiência de orar pelo outro e o milagre acontecer não por mim, mas pelo poder de Deus. Mas dentro da minha casa orar e nada acontecer, porque existe a incredulidade de filhos, esposa, parentes, pais e tudo mais. E aqui fala, e ele não podia fazer nenhum outro milagre ali. Realmente quer dizer, nem mesmo um. Não que ele não pudesse, mas eles não lhe trouxeram os doentes nem os aflitos. Preferiam ver seus amados doentes a ver Cristo curá-los. Somente curou alguns poucos enfermos. Alguns doentes ele pôde curar, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Expressa o ponto de vista de sua humanidade. O Espírito Santo menciona-o maravilhando-se duas vezes. Uma vez pela fé de um gentil
e diante da incredulidade de seus próprios familiares. Mateus 8:10. E percorria as aldeias vizinhas ensinando. O que importa, queridos, não é se vão te valorizar, mas é você pregar o verdadeiro evangelho. Há pouco fui convidado pelo irmão Santana para comer um salgado e tomar um refrigerante ali numa salgaderia, vindo para o monte, simples, onde ninguém dá nada. Mas ali eu já estava ali junto do irmão falando da palavra do Senhor. E ao final eu comecei a dar um testemunho para aquela jovem que nos vendeu. E ela disse que ela era cristã e é a mãe evangélica. Provavelmente ela crê em Cristo, mas por algum motivo não está indo na igreja, pode ser isso. Mas a mãe vai à igreja, a mãe vem num monte. Mas sabe o que acontece? É você estar preparado para levar o evangelho a quem quer que seja. E eu sei que aquela jovem, ela confia em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que aquela jovem, ela sabe que o Senhor, Ele é poderoso para cuidar. E ela deu testemunho disso, por causa que o comércio está crescendo. E não somente vai crescer mais, pelos olhos da fé, que as bênçãos do Senhor venham sobre aquele comércio, sobre aquela casa, sobre aquela família, sobre aquele lar, que tudo que é de bom venha ser lançado dentro daquele lar, não somente para eles, mas para aqueles também que ali adentrarem. Porque o povo cristão de hoje em dia diz: aquele que não vai na igreja está desviado. Será que está desviado? Ou desviado é aquele que está com uma Bíblia na mão, em cima do altar, pregando o evangelho, se prostituindo, e não somente prostituição com outras pessoas, mas se prostituindo, adorando a deuses falsos, adorando a imagens, indo atrás de drogas escondidas da noite e da madrugada, se prostituindo, pregando um Jesus e vivendo outro, ou até mesmo se prostituindo, pregando um Jesus que não é o crucificado, mas o Jesus das finanças, o Jesus daquele que, se você der uma boa oferta, um bom dízimo, apesar que o dízimo ele não é a nós, ele foi dado aos judeus, ele foi dado ao povo de Jerusalém, de Israel. Nós devemos ofertar e ofertar aquilo que está no nosso coração, mas a graça nos diz que não é nem 1 centavo e nem 2 que vai fazer com que as bênçãos venham sobre a minha e a tua vida, mas sim através de crermos em Jesus Cristo como Filho de Deus, morto na cruz pelo pecado de todos aqueles que nele creem, ressuscitado ao terceiro dia, e voltará para buscar a sua igreja. E ele deixou 2 mandamentos para cumprir toda a lei junto da cruz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando passarmos a crer e adorar somente em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo junto da obra da cruz, e amarmos o nosso próximo, o nosso inimigo, intercedendo para que ele tenha o seu coração mudado, as bênçãos dos céus virão sobre a nossa vida. E quando começarmos a enxergar o pecado, o erro cometido, e abandonar através do auxílio do Espírito Santo, maior cresceremos na fé. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.